Graça e paz, tudo bom? Pastor André falando aqui para mais uma aula de sexta-feira, onde a gente está falando sobre panorama bíblico e a gente vai fazer uma retrospectiva e vamos falar hoje a partir de Isaac, na parte onde nós estamos falando sobre os 4 personagens de Gênesis. Amém? Então prepara a sua caneta, o seu papel, prepara a sua Bíblia e vamos receber essa aula hoje, nesses próximos 20 minutos, que o Senhor fale com você, ministre você e que você tenha uma experiência muito legal com a Palavra de Deus, através do conhecimento dela e através de abrir os seus olhos para o entendimento da Palavra dele. Ok? Vocês estão prontos? Vamos lá. Na última aula a gente falou sobre Babel um pouquinho e a gente falou sobre o caos que aconteceu no pós-Babel. As nações foram feitas e todas elas separadas de acordo com os seus idiomas. Ou seja, a partir dali houve uma divisão dos povos. Em seguida, em Gênesis no capítulo 11 e 12, nós vemos o chamado de Deus para com Abraão, e nós falamos isso na última aula. E quando nós falamos que Deus chamou Abraão, nós percebemos que Deus tem um propósito com as nações por meio de Abraão. E ele anuncia que por meio de Abraão, que por causa de Abraão, que em Abraão iria começar através de primeiro uma família, depois uma nação, posteriormente todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão. E ali a gente então enxergou a revelação do Evangelho de Deus para Abraão, porque a única forma, ou a forma que Deus encontrou de cumprir essa promessa a Abraão, foi em Jesus Cristo, abençoando todas as nações, e aonde existem agora povos, em todas as nações, povos de Deus, filhos de Deus em todas as nações, pessoas que foram escolhidas para serem filhos de Deus de todas as nacionalidades. Então a gente percebe que isso é a promessa feita para Abraão. Mas antes de nós vermos o desenrolar de toda essa história, culminando em Cristo, nós vemos a promessa passando por outros 3 personagens em Gênesis, e são esses personagens que a gente vai falar um pouquinho hoje, amém? Então primeiro eu quero, antes de desenrolar a história inteira e começarmos falando sobre Isaac, é importante a gente entender que quando nós olhamos a palavra de Deus, e por exemplo, nós vamos ler livro a livro, nós passamos de Gênesis para Apocalipse, de Gênesis para Êxodo, por exemplo, em um contexto histórico muito diferente, né? Porque Moisés escreve primeiro Gênesis, a criação de todas as coisas, a história dos patriarcas do povo dele, e de repente a palavra começa a passar dentro de Israel, já em Êxodo, dentro do Egito, já no livro de Êxodo, e a gente pensa assim, mas como que esse povo foi parar no Egito, né? Como que esse povo foi parar dentro do Egito? Qual que aconteceu para eles chegarem e ter 3 milhões de pessoas dentro do Egito? Então esse caminho, quando nós olhamos livro a livro, ele não fica tão claro. Mas quando a gente volta os nossos olhos à história de maneira mais detalhada, a gente vai conseguir compreender como o povo foi parar lá dentro do Egito, depois no livro de Êxodo. Então, voltando agora à história um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre o término da história de Abraão e o início da história de Isaac. E se der tempo a gente vai falar sobre Jacó também, e vai ser uma grande bênção para você. Vamos lá. Abraão, então, nós terminamos falando sobre a promessa sobre ele, né? E Abraão, ele tinha uma família, e essa família dele, ela tinha que dar continuidade à promessa de Deus, ela tinha que dar continuidade àquilo que Deus havia prometido, e ele se sentia obviamente responsável por isso. Então ele tinha uma esposa chamada Sara, e em um contexto seria impossível ele gerar filhos, porque ele era um homem idoso e Sara também uma mulher idosa, e Sara, para ajudar, era estéril. Então era impossível aquela palavra de Deus, que Deus por meio da família dele abençoaria todas as nações, se tornaria inviável, uma vez que Sara era idosa e Sara não podia gerar filhos porque era estéril. Diante dessa impossibilidade, nós vemos Abraão crendo, nós vemos Abraão passando por dificuldades por não crer, ele oscilando naquilo que era a fé dele, porém Deus sempre reafirmando a ele a promessa que ele tinha feito, de que pela família dele todos os povos seriam abençoados. Então nós vemos que Sara, em idade avançada, Abraão em idade avançada, geram o seu primeiro filho, e esse filho se chama Isaac.
Esse filho chamado Isaac, ele, portador da promessa, assim como Abraão, portador da promessa, assim como era Abraão, ele recebe o encargo de permanecer na fé, permanecer produzindo aquilo que era a palavra de Deus e cumprindo aquilo que era a palavra de Deus. Então ele recebe a herança da promessa. Em Isaac, essa promessa ela começa a desenvolver ao passo que nós conseguimos enxergar a mão de Deus e o evangelho também sendo pregado para ele. Aonde que o evangelho foi pregado para Isaac? Na minha concepção e na concepção da teologia da promessa, é que em Gênesis, no capítulo 22, quando ele ainda era um adolescente, e esse filho da promessa, adolescente, ele recebe do pai uma direção, ele recebe do pai dele uma direção, de caminhar até um monte chamado Moriá, a fim, carregando o cutelo, carregando madeira para o sacrifício, sem um cordeiro. E ele vai até o sacrifício junto com Abraão, seu pai. Ele vai até o monte junto com Abraão, seu pai. E quando ele chega nesse monte, o pai vai sacrificá-lo lá. Só que a fé de Abraão era tão grande que ele acreditava que se ele sacrificasse Isaac poderia até ressuscitar se fosse necessário. Tamanha convicção que ele tinha na promessa de Deus. Então o que Abraão estava fazendo com Isaac não era uma maldade, mas era um ato de fé extrema naquilo que Deus havia falado. E nós vemos muitas vezes na ótica da experiência que Abraão teve como pai, mas Isaac também teve essa experiência de estar no altar amarrado, de olhar o seu próprio pai com o cutelo na mão, preparado para matá-lo, e de receber também de Deus a provisão. Porque no momento em que ele ia ser sacrificado, Deus interrompe aquele sacrifício, aquela cerimônia, e Deus mostra para Abraão um cordeiro que seria sacrificado no lugar de Isaac. Cara, isso é tão incrível e é um protótipo do evangelho tão claro, que Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac. E aquele cordeiro, nós sabemos que ele tem a representatividade do Cordeiro de Deus, que ia tirar todo o pecado do mundo. Que aquilo era a forma que Deus havia escolhido para redimir e abençoar todas as nações. E agora ele estava anunciando uma outra camada daquela profecia, uma outra camada daquela promessa que ele havia feito a Abraão. Eu imagino que não estava tão claro, porque em Gênesis 3:16, 3:15, ele vai falar, olha, da semente da mulher vai sair alguém que vai pisar a cabeça da serpente e vai ser ferido nesse processo. Em Gênesis 12, ele fala para Abraão a seguinte promessa, ele fala assim, por meio de você, todas essas nações serão abençoadas, serão benditas. Você vai abençoar todas as nações por meio da tua família, Abraão. E aí talvez não fique tão claro a metodologia de Deus. Mas quando nós olhamos em Gênesis 22, Deus ele mostra a forma que ele abençoaria todas as nações. Que seria por meio de um sacrifício de um cordeiro. Que seria sacrificado no lugar daqueles que são pecadores. Que receberia a ira de Deus por toda transgressão e pecado. E ali fica mais claro o sacrifício daquele cordeiro e o lugar chamado o Monte do Senhor proverá. Nós vemos na vida de Isaac diversas outras características de preservação da promessa de Deus em Isaac. O cuidado que ele tem ao escolher a esposa de Isaac, chamada Rebeca, para que fosse da mesma família que ele, para que fosse alguém separado por Deus, alguém que pudesse dar continuidade e firmeza àquela promessa. Nós vemos que desse relacionamento nascem gêmeos, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de Jacó daqui a pouco também, mas nós vemos a promessa de Deus passando do primeiro patriarca chamado Abraão para um segundo patriarca chamado Isaac, e um complemento dessa promessa em Isaac. Posterior a isso, ele tem 2 filhos, nós conhecemos a história, Isaac. A palavra ela vai falar sobre a peregrinação de Isaac, de Gênesis 20 até o 30. Vai falar sobre o nascimento do seu filho de maneira sobrenatural também, dos seus filhos gêmeos. E nós vemos que a maior importância de estudarmos sobre Isaac é percebermos também a preservação e a revelação de Jesus em Isaac. E aí nós vamos parar agora em Jacó e Esaú.
nascem 2 filhos de Isaac, um primogênito e um segundo, que era Jacó, que não era primogênito. O primeiro, caçador, homem de guerra, preferido do pai. O segundo, homem do campo, um hippie que vivia em tendas, que comia de planta, que era completamente o oposto do outro irmão e o preferido da mãe. Outra coisa importante e bacana da gente entender é que Esaú nasceu primeiro. Obviamente ele era portador da primogenitura, da bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura era a bênção de poder carregar o direito de preservação da promessa de Deus. A primogenitura estava extremamente ligada à promessa, a família pela qual Deus iria passar a sua promessa, na concepção de Abraão, abraâmica, na concepção de Isaac, era que deveria passar pelo primogênito, pelo primeiro gerado. Então, na visibilidade ou na concepção de Isaac, Esaú seria o portador da promessa. Só que Deus, sendo soberano, ele também aponta para Jesus em Jacó. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, gente, presta atenção nisso, porque há uma tipificação, um apontamento para Cristo nessa história. Em 1 Coríntios 15, a palavra vai falar sobre o primeiro homem que ele amaldiçoou as pessoas, a humanidade, por meio do pecado. E ela também vai falar sobre uma segunda pessoa, um segundo homem que abençoou todas as nações por meio da sua obediência. Então, um por desobediência perdeu e amaldiçoou, outro por obediência ganhou e abençoou. E dentro dessa história nós percebemos o porquê que Deus escolhe o segundo que nasceu, porque justamente apontava para uma redenção do homem, aonde o primeiro foi pecado e destruição, e o segundo foi abençoador em um novo tempo. Então Deus já estava apontando para uma nova matriz abençoadora, para uma nova matriz, aonde agora o homem nasceria da água e do Espírito, e seria completamente diferente da concepção primária, da concepção humana de primogenitura, já que o primogênito foi alguém que destruiu, ele levantou então um segundo que iria abençoar. Então nós vemos isso na história de Abraão, na história de Jacó e Esaú. E Esaú, por sua vez, era também um homem de guerra, era também filho de Isaac e também recebeu o poder de ser um grande povo. Porém, a promessa de Deus não passa por Esaú, ela segue em Jacó. Eu sempre me perguntei, gente, por que Deus deu ênfase em Jacó e não em Esaú, em Ismael e não em Isaac? Porque Deus estava revelando a sua promessa, e por onde a sua promessa estava passando. A promessa, então, ela recai sobre Jacó, tornando ele protagonista daquele momento da história, uma vez que ele era o portador da promessa de Deus. Então nós vemos em Jacó essa promessa se cumprindo, e também vemos a transformação de Jacó em Israel, que seria posteriormente uma nação e o povo de Deus. Então nós vemos começando por uma família. Essa família, ela culmina em Jacó. E Jacó, diferente dos seus pais, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos caminhavam com Jacó, aprenderam com Jacó. Ele tinha 2 esposas, mas nós percebemos em Jacó também a preservação e a distribuição da bênção das nações sobre a sua família. Então aquela família com 12 filhos multiplicou-se posteriormente de maneira assim sobrenatural, tornando-se uma nação. Deus começa o propósito com um homem, com uma família posteriormente com uma nação e posteriormente com o mundo inteiro. Então nós vemos o propósito de Deus tendo um início ali em Gênesis, passando de uma família para uma nação, passando de uma família para um povo maior. Amém? E dentre os filhos de Jacó, nós não vamos falar de todos, um deles era José. José também é considerado um patriarca. Por quê? Porque a promessa de Deus também passa por José. A promessa de Deus também tem ênfase em José. Então nós vemos que a palavra de Deus, começando lá com Abraão,
passando por Isaac, passando por Jacó e agora chegando em José, no término de Gênesis já. José, todos nós, pelo menos a grande maioria, conhece a história ou assistiu na novela da Record. Todos nós tivemos certo contato com José. Se você não teve, eu vou contar aqui por cima. José era um dos filhos e o preferido de Jacó. Um dia ele tem um sonho, ele conta esse sonho para os irmãos lançam ele num buraco, vendem ele como escravo para os ismaelitas. Ele vai parar na casa de um cara chamado Potifar, ele prospera lá dentro, ele é injustiçado lá dentro, e aí ele cai no Egito em uma prisão. Na prisão ele revela sonhos, isso daqui de maneira bem sucinta eu estou contando para você. Ele revela sonhos para dois presidiários, e esses presidiários, um é salvo, o outro morre. Esse que é salvo está trabalhando na casa do rei como copeiro, de Faraó como copeiro. Faraó tem um sonho, o copeiro avisa ele que tem alguém que revela sonhos na prisão. Ele manda trazer José. José revela o sonho para ele. José se torna administrador no Egito. Os seus irmãos que o perseguiram e que jogaram ele dentro de um poço, diante de uma fome terrível em todo o mundo, ele vai até o Egito para buscar alimento. Se encontram com o administrador do Egito, que agora era José. E é incrível também, porque José também aponta para Jesus, né? O homem que foi rejeitado pelos seus e que posteriormente reina sobre os seus. Então ele era um apontamento para Jesus Cristo também. Ele era um protótipo daquilo que aconteceria no futuro. E nós vemos então a família de José entrando no Egito. E essa aqui vai ser a deixa para a próxima aula, que a gente vai falar sobre Êxodo. A família de José entra no Egito junto com José para serem cuidados por José. E aí nós vemos na palavra uma interrupção ali, obviamente, e Êxodo vai acontecer 400 anos depois, 460 anos depois. Nesse período de 460 anos, essa família se torna uma nação dentro de outra nação. Essa família se torna uma nação dentro do Egito, com milhões de pessoas, uma sociedade com cultura própria, uma nação com pensamentos próprios, com Deus próprio, com religião própria, dentro de outra nação, trabalhando como escravo dentro de outra nação. Então nós percebemos agora que o livro de Êxodo vai fazer um pouquinho mais de sentido quando você lê, porque você vai saber que quem são aqueles escravos? São a família de Jacó, são a família de Israel, que agora se transformou numa nação dentro de outra, escravizados pelo Egito e trabalhando no Egito, onde Deus vai levantar Moisés. Aí fica para a próxima aula o que a gente está falando aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Essa aula aqui seja produtiva para você. Ela não é muito profunda, intencionalmente, para você buscar mais coisas, para você aprofundar. Mas a gente termina o panorama trazendo uma retrospectiva. Nós separamos o Gênesis em 4 eventos e 4 personagens. Os 4 eventos foram criação, queda, dilúvio e Babel. E os 4 personagens foram Abraão, Isaac, Jacó e José. E nós fechamos o ciclo de Gênesis para começarmos um novo ciclo agora em Êxodo. E eu espero que você tenha entendido ou tenha aberto para você. Tenha entendido ou tenha aberto para você o seu entendimento, para você despertar para estudar a palavra de Deus. Amém? Então a próxima aula nós vamos falar sobre Êxodo. Prepara o teu coração, porque aí vai ser um pouco mais sucinta a aula e a gente vai falar livro por livro no nosso panorama bíblico. Amém? Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. E até a próxima.